Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui no canal Versos para a Vida. Hoje eu trouxe aqui alguns versos para a gente poder refletir, entender um pouco mais sobre a palavra de Deus. Eu trouxe aqui 1 Timóteo no capítulo 6, o verso 10, que eu já vou começar para que a gente possa começar a refletir. Nos diz o seguinte: pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Muita gente fala que depois que você se torna cristão, você não pode ter nenhum tipo de ambição no sentido de trabalhar mais e ter uma vida financeira confortável. As pessoas estão totalmente enganadas. O que você não pode, como a palavra nos fala, é que você não pode ter amor ao dinheiro. Você precisa entender que Deus quer que você seja próspero, que você tenha bons frutos financeiros, mas você não pode colocar o amor e a esperança nisso. Você precisa entender que tudo vem de Deus. Então ele faz questão que nós vivamos aqui bem na terra, que tenhamos condições de ter uma vida próspera e agradável. Mas quando a gente coloca o nosso coração, a nossa esperança, o nosso amor naquilo que de fato não faz com que você tenha a sua salvação, a sua comunhão com Deus, aí sim você começa a ter problemas. Aí sim você começa a pecar. Então entenda, o problema não é o dinheiro, mas sim ter amor a Ele. Você não pode amar a dois deuses. Você tem que amar a Deus e usar o dinheiro para o seu próprio bem, seu próprio conforto e ajudar ao próximo, tá? Então, para que a gente possa refletir ainda mais sobre isso, eu trouxe aqui uma historinha que está inclusive na Bíblia, que está lá em Mateus, do verso 17 em diante, que é uma história do moço rico. E aqui você vai entender melhor com relação a essa questão ao amor ao dinheiro. Então, para você entender, fala o seguinte: quando Jesus estava saindo de viagem, um homem veio correndo, ajoelhou-se na frente dele e perguntou: bom mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu: por que você me chama de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Você conhece os mandamentos: não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho contra ninguém, não tire nada dos outros, respeite o seu pai e a sua mãe. E ele voltou a falar: mestre, desde criança eu tenho obedecido a todos esses mandamentos. Respondeu o homem. Jesus olhou para ele com amor e disse: falta mais uma coisa para você fazer. Vá, venda tudo o que tem e dê o dinheiro aos pobres, e assim você terá riqueza no céu. Depois venha e me siga. Quando o homem ouviu isso, fechou a cara e, porque era muito rico, foi embora triste. Jesus então olhou para os seus discípulos que estavam em volta dele e disse: como é difícil os ricos entrarem no reino do céu. Aqui ele estava testando o coração desse moço rico. Ele, consequentemente, não queria que ele vendesse tudo que ele tinha para dar aos pobres, mas ele estava testando para ver se ele iria fazer aquilo que Jesus mandou. E, de fato, como Jesus já conhecia o coração dele, viu que ele não fez, porque ele amava mais o dinheiro do que simplesmente a Deus. Porque quem ama a Deus deixa tudo da sua vida para segui-lo. E se ele mandar, e se for uma ordem, se você de fato segue a ele, se você de fato é um cristão, você vai fazer. Por quê? Porque tudo isso está descrito inclusive no restante da história. E eu vou ler para você entender ainda mais. Mas se você ler a palavra de Deus e começar a refletir, você vai ver que tudo o que você precisa, Deus vai prover, certo? Pode ter certeza que Ele não deixa um justo mendigar o pão e nem os seus filhos na miséria. Pode ter certeza que isso não vai acontecer. E aí, só para você refletir ainda mais, eu vou continuar a história para você entender que aquele moço rico, ele de fato tinha o dinheiro no coração e não no bolso. O lugar do dinheiro é no bolso. O coração é o lugar de Deus. Então a gente precisa começar a diferenciar isso. E Deus quer que você tenha, até porque Ele quer te usar como uma ferramenta para ajudar pessoas que são pobres, que estão precisando de ajuda. E como é que Ele vai conseguir ajudar? Através de você. Ele quer te prosperar para que você seja a ferramenta dele para ajudar os seus. Então, se você começar a entender isso, Ele quer que você tenha. Agora, se você está se orgulhando por ter e não está dando a glória a Ele, aí de fato você não vai ter. Então, só para a gente continuar. No verso 24 diz o seguinte: quando ouviram isso, os discípulos ficaram espantados, mas Jesus continuou: meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais difícil um rico entrar no reino de Deus do que um camelo passar
pelo fundo de uma agulha. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram espantadíssimos e perguntaram uns aos outros: então, quem é que pode se salvar? Jesus olhou para eles e disse: para os seres humanos isso não é possível, mas para Deus é, pois para Deus tudo é possível. Aí Pedro disse: veja, nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. E aí o desfecho da história, Jesus respondendo a Pedro: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Aquele que, por causa de mim e do Evangelho, deixar casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filho ou terras, receberá muito mais, ainda nesta vida. Ele está dizendo que ainda nesta vida, no presente e na terra, receberá 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, terras e também perseguições. É irônico, mas vai acontecer. E no futuro receberá a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Então isso é o desfecho da história. Tá? Ele quer que você tenha, e você vai ter até muito mais do que você possa imaginar, porque Deus é um Deus de abundância. Ele é um Deus que faz com que você, de fato, entenda a glória dele. Ele vai te mostrar que em momento nenhum você vai ter a capacidade de obter aquilo que ele pode te dar, ou aquilo que ele vai te dar, ou aquilo que ele já te deu, certo? Então, se você começar a entender esse processo, você vai começar a trabalhar para ser uma ferramenta na mão de Deus e ter, de verdade, dinheiro, certo? Mas que esse dinheiro não te tenha. A realidade é ter dinheiro, não deixar que o dinheiro tenha você, certo? Colocar o seu amor na pessoa certa, o foco na pessoa certa, que é Deus, que é Jesus, que é o nosso Salvador. E você vai ter dinheiro em abundância, até porque isso só vai servir aqui na terra. No céu a gente não vai precisar disso, mas Deus precisa que você tenha, que você esteja em comunhão com Ele, focado nele, para que Ele possa te usar. E através daquilo que você tem, Ele possa ajudar outras pessoas. E para a gente finalizar, eu trouxe aqui também de 1 Timóteo, no capítulo 6 ainda, os versos 17, 18 e 19, que nos diz o seguinte: ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para nossa satisfação. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir, a compartilhar com o próximo. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmo, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida, que é a vida eterna. Então, se você entender isso e começar a refletir com relação a isso, você de fato e verdadeiramente vai entender que o dinheiro não é o problema, mas colocar o amor nele, ao invés de colocar o amor em Deus, que de tudo nos provê para nossa satisfação, certo? Você vai ter o dinheiro, você vai ser próspero e você vai querer ter, porque se você quer ser uma ferramenta de Deus, ter dinheiro vai ser só um dos artifícios para ajudar outras pessoas. É assim que o ministério dele continua crescendo, continua evoluindo. Infelizmente, no mundo que vivemos, nós precisamos do dinheiro para poder se manter, para poder ajudar o próximo e para fazer com que o próprio ministério de Deus continue se espalhando. E isso é uma verdade. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Então, se você bota o foco em Deus, está o tempo todo em comunhão com Ele, Ele vai te dar. Quando Ele vê que em seu coração está aberto só para Ele e não para as coisas terrenas, e assim você vai conseguir ser próspero. E esquece essa historinha de que porque eu sou cristão eu não posso ter dinheiro. Isso é historinha para boi dormir. Você pode sim, inclusive é importante que você tenha para ajudar o teu próximo, para que você possa continuar espalhando o amor de Deus, e o dinheiro é uma das ferramentas que vai fazer com que você consiga ajudar pessoas, porque ninguém quer ouvir a palavra de Deus com fome, ninguém quer ouvir a palavra de Deus com sede. Então a gente precisa primeiro matar a fome do próximo, para que ele se sinta bem e assim o coração dele seja aberto, os ouvidos dele sejam abertos, para que ele possa escutar a palavra de Deus e sentir o amor que a palavra traz, para que ele possa conhecer o amor de Deus.
E como sempre, eu finalizo a nossa reflexão com uma oração para que Deus nos traga discernimento, que a gente possa entender como é ser um cristão verdadeiro. Paizão, muito obrigado por mais essa reflexão. Que o Senhor continue nos moldando, nos forjando e nos mostrando o caminho certo que devemos seguir para que possamos ter a maturidade necessária e não desviar dos teus caminhos, Pai. Que o Senhor nos prospere, que o Senhor nos dê condições, e não só financeira, mas também espiritual e emocional, para que a gente aprenda a lidar com o dinheiro e com todos os recursos que o Senhor quer colocar nas nossas mãos, para que a gente possa ser uma ferramenta do Senhor. Abençoa a nossa família, abençoa os nossos filhos, as nossas esposas, para que a gente, juntos e abençoados, possamos propagar a Tua palavra, e prósperos com o Espírito Santo do Senhor, a gente possa mostrar o Teu amor para as pessoas que estão precisando de recursos, não só financeiros, mas também espirituais e emocionais. E é em nome de Jesus que eu oro e já te agradeço, para a honra e glória do Teu nome. Amém, amém e amém. Toda a honra e toda a glória sempre ao nosso Pai. Todo domingo tem uma reflexão nova aqui nesse canal, sempre às 10 horas. Tenho compartilhado aquilo que eu tenho aprendido e eu espero que você tenha entendido essa reflexão. Se você quiser tirar alguma dúvida, deixa nos comentários. Então, se quiser deixar alguma sugestão ou então até um ensino para que nós possamos crescer juntos, fique à vontade, deixe nos comentários. Não esquece de se inscrever e de compartilhar com alguém que precisa entender que o principal amor que a gente deve ter é por Deus e não pelo dinheiro, tá bom? Então aguardo você no próximo domingo. Fica com Deus, um forte abraço e até mais. Tchau.